Hoje, então, nós convidamos para nos falar, e eu quero convidar aqui a irmã Fernanda. Fernanda vem cheia das anotações ali, ó. Oi. Fernanda está no mercado financeiro há mais de 18 anos. Eu não sei se ela acertou sempre, né? Mas ela aprendeu bastante, né? 18 anos trabalhando nessa área. Ela é educadora financeira e eu creio que alguns irmãos, e mesmo você que está em casa, provavelmente a acompanha nas orientações que ela dá. É isso mesmo que fala, orientações? É, não é? Muito bem. É uma educadora, então ela tenta nos educar. Eu não sei se a gente continua sendo educado ou sem educação nessa área, né? Mas nós precisamos ouvir. Essa é uma das situações mais difíceis na vida humana, é o controle desta área financeira. E nada como rever ou aprender nesta noite alguns princípios e conceitos para que 2024 seja diferente. Ou se tiver dado tudo certo, que continue dando certo para o ano que vem também. Amém? Fernanda é casada, o Lucas está aqui à frente, e os 3 lindos meninos, né? E nós louvamos a Deus pela vida de vocês também. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela vida da Fernanda e por tudo aquilo que ela há de ministrar a nós, a igreja, e nos abençoando com o seu conhecimento, nos abençoando com a sua orientação, e sabendo, a Deus, que esse é um princípio da saúde, da vida espiritual, que é a saúde financeira, assim como precisamos cuidar da vida física, emocional, assim como está bem, por certo, a vida espiritual, que também nessa área tenhamos todo o cuidado, segundo a orientação da Tua Palavra. Que o Senhor a abençoe. Mais uma vez, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. A você que está assistindo de casa também, boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui hoje falando com a igreja. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Lélio. E quando ele fez o convite, aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que o senhor quer falar para a igreja? Né? Porque apesar de ser um assunto técnico, falar de saúde financeira, nós estamos aqui sempre debaixo da graça do Senhor. E eu fiz essa oração e Deus me tocou para falar sobre isso com vocês. Esse assunto que eu vou falar hoje é um assunto que eu nunca falei antes. Então, no momento que eu estava estudando, né, para trazer para os irmãos, eu também aprendi muito e hoje tenho certeza que também vou aprender muito aqui com os irmãos. Pode colocar, por favor. Hoje nós vamos falar sobre saúde financeira. Mas antes da gente falar sobre saúde financeira, eu queria saber, eu já vou ser a primeira a levantar a mão, quem já tirou alguma ou algumas preciosidades dos outros encontros, né, nas 2 últimas quarta-feiras, sobre saúde emocional e saúde física? Quem tirou preciosidades, já estão aplicando? Então, eu espero que hoje também vocês tenham oportunidade de tirar algum insight, alguma coisa que eu falar aqui, que vá realmente trazer para vocês uma saúde financeira melhor, né, para o próximo ano e para os outros anos também que estão por vir. E para que a gente aborde esse assunto de saúde financeira, nós vamos falar hoje sobre referência, expectativa e resultado. Os irmãos podem repetir comigo? Referência, expectativa e resultado. E por que eu estou falando sobre isso com os irmãos? Os resultados que você tem hoje são completamente influenciados pelas referências que você tem. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E para que a gente entenda assim, profundamente o quão impactante, o quanto que as referências interferem na nossa vida, eu trouxe algumas frases aqui para que vocês compreendam melhor o que eu estou falando. Meu filho está com notas ruins.
mas pelo menos não usa drogas. Já os filhos da fulana, olha a referência dessa mãe. Para ela, os filhos estão com notas ruins, está tudo bem, afinal de contas, ele não usa drogas, porque os filhos da fulana usam drogas. Essa é a referência dela. Estou preso, mas pelo menos não matei ninguém. Já os meus colegas, mais uma referência. Para ele está tudo bem, ele está preso, né? Afinal de contas, ele não matou ninguém. Meu casamento está ruim, mas pelo menos nós não nos divorciamos como fizeram 2 casais de amigos. Olha aí a referência. Ganho pouco, mas nunca fui demitido. Seu irmão nem trabalho tem? Mais uma vez, a referência. Olha o quão fortes são as referências na nossa vida. Meu dinheiro nunca sobra. Estou cheio de dívidas, mas pelo menos meu nome não está sujo. E está tudo bem. Também é uma referência, é ou não é? E aí, irmãos, quando a nossa referência, ela é errada, ela faz com que a sua vida seja exposta a uma expectativa de resultados ruins. Afinal de contas, você sempre vai estar se balizando pelas suas referências. E eu convido os irmãos a pararem para pensar no ciclo de pessoas que vocês convivem. Como anda a vida financeira dessas pessoas, né? Será que você convive com pessoas que estão buscando o crescimento, né? Que estão ali buscando melhorar? Ou as pessoas que você mais convive, elas estão realmente com muitos problemas financeiros? E aí convido vocês a fazer essa reflexão sobre como você está sendo de referência para as pessoas que convivem com você também. E quando a referência ela é certa, ela faz com que a sua vida seja exposta a uma expectativa de grandes resultados. Porque quando eu estou me referenciando em pessoas melhores que eu com relação ao resultado, eu também vou buscar esse resultado. E eu estou falando sobre a saúde financeira, mas eu quero que vocês pensem sobre essa referência, porque o seu casamento hoje, ele sofre referência das pessoas que você convive. A sua vida espiritual sofre também referência das pessoas que você convive. Quando você está ali com pessoas que estão com comprometimento com Deus, elas te influenciam também a ter. A comida que você põe no seu prato, na sua mesa, ela sofre referência das pessoas que você convive. Nós falamos sobre saúde financeira e um exemplo, né? O Dr. Douglas aqui fortemente nos influencia também a melhorar a nossa alimentação. E isso é fato, isso é fato. E aí, quando a gente para assim, nossa, Fernanda, é verdade, e agora, né? Será que eu estou buscando referências erradas? Qual seria uma referência ideal para que eu trabalhe a minha vida financeira em 2024? E eu poderia trazer várias obras aqui para os irmãos, vários estudos, artigos científicos, mas o mais maravilhoso é que a Bíblia, que é a verdade, ela tem tudo que a gente precisa, né? Ela é tão atual e a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E eu convido a igreja a ler comigo esse estilo de vida, essa referência pela qual nós devemos buscar. Porque, às vezes, a gente não conhece alguém que tenha essa vida aí, que o apóstolo João desejou a Gaio, mas, como ela está ali nas Escrituras, é a vida que nós vamos buscar. Então, vamos ler? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que referência maravilhosa. Então, nós temos a luz das Escrituras, onde buscar a nossa referência, aonde nós queremos chegar. A nossa mente ela é moldada o tempo inteiro pelas nossas referências. A forma que você conduz hoje as suas finanças, mesmo que você não saiba, né, e você não tenha consciência disso, foi influenciada pelos seus pais, pelos seus avós, e muitas vezes nós repetimos as atitudes deles sem saber que a gente está repetindo, ou às vezes a gente faz o contrário, porque às vezes a gente percebeu que não deu tão certo assim. Então, a gente precisa trazer a consciência sobre as nossas referências. E qual que é essa vida próspera que o versículo cita? Será que ter uma vida próspera
É apenas ter dinheiro na conta? Apenas ter muito dinheiro aplicado, dinheiro investido? Será que essa é a vida próspera? Nós sabemos que não, porque essa prosperidade, ela é uma prosperidade na forma integral, a prosperidade onde a gente consegue conciliar todas as áreas da nossa vida. Por isso que o pastor trouxe e foi maravilhoso, né? A gente ter a oportunidade de aprender um pouco sobre essas áreas, sobre a saúde física, a saúde emocional e a saúde financeira, porque elas andam juntas. E quando a gente fala em ter uma vida financeira próspera, a gente não está falando apenas de dinheiro na conta, a gente está falando em ter tranquilidade para deitar a cabeça no travesseiro e dormir. A gente está falando em melhorar os nossos relacionamentos, porque muitas vezes os casais, as famílias estão brigando todos os dias por conta de dinheiro, por conta de problemas financeiros. Então, você ter uma vida financeira organizada vai muito além de ter dinheiro na conta, né? Nós estamos falando realmente dessa prosperidade. Afinal de contas, tem pessoas que têm muito dinheiro na conta, mas não têm paz, porque não é o dinheiro que vai trazer essa paz. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. E aí, quando eu escutei um termo que é muito pertinente, que fala sobre sucesso limpo e sucesso sujo. E o sucesso limpo, ele é aquele sucesso onde você tem o sucesso na área financeira, mas você consegue ter também sucesso nas demais áreas, na sua vida com Deus, nos seus relacionamentos, na sua saúde, em todas as áreas. E o sucesso sujo é aquele sucesso onde, para você ter o sucesso em determinada área, você precisa sacrificar as demais áreas. E é isso que nós não queremos. Nós queremos ter o sucesso, a prosperidade limpa. Nós estamos vendo aí, né, o quanto que o custo de vida está aumentando, que é a inflação, e a inflação que é divulgada pelos institutos de pesquisa. Não é a inflação verdadeira que a gente sente no bolso, né? E para que você consiga driblar essa inflação, eu vou falar para vocês como fazer isso, né? Como que a gente pode, né, driblar essa inflação, porque todo mês, todo dia, os preços estão subindo e o salário, né, não sobe, não acompanha. O endividamento que está crescendo cada vez mais, hoje em dia com facilidade de acesso ao crédito, quando não se tem um controle financeiro, você acaba, às vezes, ocupando o seu orçamento com prestações que você não calculou antes. Afinal de contas, você vai comprar uma coisa lá de R$100, aí você paga de 10 vezes, porque R$10 é baratinho. Só que você faz várias parcelas de 10, 5/10, 6/10, e aí quando você assusta, meu Deus, estou com o orçamento todo comprometido. E nós não precisamos viver essa vida dessa forma, né? Deixando as coisas acontecer para depois ver o que dá. Nós podemos agir com propósito para que a gente colhe os resultados que a gente merece colher. E aí, como eu disse para vocês, a nossa referência para 2024 vai ser buscar essa vida aí que foi desejada para Gaio, né? Então, nós queremos essa vida, essa prosperidade plena. Nós queremos ter uma vida próspera financeira, afinal de contas, trabalhamos tanto, nós merecemos ter, né? Mas sem sacrificar as outras áreas da nossa vida. E, principalmente, focando no que é mais importante. Vamos repetir o versículo comigo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente precisa manter o foco no alvo principal, mas cuidando daquilo que o Senhor nos permitiu, como mordomos que somos. A expectativa. Quando eu aumento a minha expectativa, né, afinal de contas, a minha referência aumentou. Eu puxei a régua da referência do estilo de vida, da vida que eu quero ter. Então, se eu aumento a minha referência, automaticamente eu aumento o meu comprometimento em fazer o que precisa ser feito para o alcance dos resultados. Todo mundo está comigo aqui? Entenderam? Se eu tenho uma referência baixa, eu não preciso fazer muita coisa, porque, afinal de contas, se sobrar R$10 ali no meu pagamento, ó, já estou no lucro, porque os irmãos lá, ó, meus conhecidos, não está sobrando nada, está tudo endividado. Então, estou no 0 a 0, eu estou no lucro, né? Mas, a partir de hoje, a gente não vai fazer assim mais, não. Aumentamos nossa referência e vamos fazer o que a gente precisa fazer para que a gente alcance essa expectativa de resultado. E resultado, irmãos, o resultado ele não vem por acaso.
né? Ele não vai vir para você se você fizer de novo as mesmas coisas. Talvez você até tenha alcançado um resultado bacana em 2023, e parabéns por isso, mas como a gente sempre quer melhorar, a gente vai buscar, então, dar um passo adiante, melhorar um pouquinho mais, né? E, como o pastor falou, eu sou educadora e terapeuta financeira, e eu trabalho com a metodologia DSOP, que eu trouxe aqui para apresentar para os irmãos como funciona, que é uma maneira simples e prática da gente colocar em prática e alcançar os nossos resultados. E o D do DSOP significa diagnosticar. Como a gente está falando em saúde financeira, quando os irmãos estão doentes, o que os irmãos fazem? Procuram um médico. E esse médico, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um bom diagnóstico, né? Porque se for um diagnóstico ruim, você corre o risco de tomar uma medicação errada, de até vir a óbito. Na vida financeira não é diferente. Então, o primeiro passo, quando a gente fala assim, eu quero ter uma vida financeira próspera em 2024, você precisa parar para fazer um bom diagnóstico da sua vida financeira. E como que faz esse diagnóstico? Existem diversas maneiras de você fazer. Existem aplicativos, existe um livro que você pode fazer, mas eu vou trazer aqui um jeito simples que está acessível para todo mundo. Vocês podem pegar um caderno, uma agenda, ou uma folha A4 mesmo, que é para não ter desculpa. Vocês vão dobrar essa folhinha. Ó. Se você fizer 8 dobras nessa folha, ela vai fazer os quadradinhos, ó, assim. Espera um pouquinho. Depois que você dobrar, você vai ter um monte de quadradinho que pode ser as páginas lá do seu caderno, e aí, em cada quadradinho desse, você vai escrever uma categoria de gastos. O caderno é melhor para ficar mais organizado, mas como você vai fazer isso no momento que você estiver gastando, e às vezes você não está com o seu caderninho, você anota na folha, chega em casa, você passa para o caderninho. E como que se faz um bom diagnóstico, irmãos? Vocês vão anotar durante 30 dias. 30 dias, não mais que isso a princípio. Todo centavo que vocês gastarem, todo, para tudo. Se for o cafezinho, se for no supermercado, e aí vocês vão anotar por categoria de gasto. Se for no caderno, vocês vão colocar assim, ó, supermercado, açougue, sacolão, restaurante. Aí, restaurante, abre a outra página e coloca comida e guloseimas, né? Porque a comida você precisa, mas você precisa comprar o chocolatinho no final? Não precisa. Você precisa tomar um refrigerante? Não precisa, né? Mas se você tem esse hábito, você vai anotar lá. Porque depois, quando a gente for fazer lá a faxina, você sabe onde que você vai tirar. Né, doutor Douglas? As guloseimas, aí a gente já resolve as duas áreas. A financeira e a saúde física também. No final dos 30 dias, vocês vão parar para olhar e observar como foi o seu comportamento de gasto nesses 30 dias. E não é só anotar por anotar. Tem pessoas que anotam tudo o tempo inteiro. Né? É o rei da planilha, a rainha da planilha. E aí, quando você para assim e chama para poder pegar um proveito daquelas anotações, geralmente esses anotadores não conseguem tirar muito proveito. Agora, quando você faz da maneira correta e com direcionamento, com propósito ali, você vai observar durante esses 30 dias, não só os gastos, mas também coisas que antecederam aqueles gastos, porque aí você vai identificar assim, nossa, eu fui ali, comprei, uma bolsa. Não, mas antes, eu passei uma raiva danada lá em casa. Será que os seus gastos, eles estão sendo influenciados pelas suas emoções? Ou será realmente por uma necessidade de algo que você precisa? Lá na sua casa, será que você está gastando tanto com alimentos que estão sendo jogados fora, estão sendo desperdiçados? E aí você vai parar, você e sua família, e analisar. E aí, com base ali naquele diagnóstico bem feito, é que vocês vão tomar as decisões. E aí a decisão de guardar, de ser mais consciente financeiro, não é simplesmente para guardar dinheiro, por guardar. O ser humano, ele precisa de algo maior que o motive. Porque eu te falar para cortar gastos, para parar de comer suas guloseimas lá, simplesmente para você deixar um dinheiro sobrando na conta, você pode até fazer por um tempo, mas vai chegar um tempo que você vai falar assim, enjoança da Fernanda, deixa eu
gastar aqui. Tá bom demais gastar, porque gastar é bom, né? Só que como? Como fazer isso e como conseguir se manter firme no propósito? Nós precisamos resgatar os nossos sonhos, irmãos. As crianças, se eu perguntar um sonho aqui, eles vão me falar 30, rapidinho. Agora, nós adultos perdemos a nossa capacidade de sonhar por causa da correria do dia a dia. E aí tem uma frase do Reinaldo Domingos, que é o mentor dessa metodologia que ele fala, que eu gosto muito. Pobre não é quem não tem dinheiro. Pobre é quem deixou de sonhar. Porque quando a gente deixa de sonhar, você pode até ter dinheiro na conta, mas fica sem propósito. Então, vocês não estão com caneta aí, não. Depois vocês vão lá no YouTube, assistir de novo e vai anotando. Primeira coisa que vocês vão fazer, um bom diagnóstico. Anotar tudo por 30 dias, por categoria, para que ao final dos 30 dias... E, hoje é que dia? 20. Vocês vão começar amanhã. Não precisa virar o ano para começar a anotar, não, tá? Porque dia 20 de janeiro vocês já vão parar para fazer essa observação, para já começar o ano novo com tudo certinho. Fez o diagnóstico. Aí, durante esse período, vocês vão reunir a família de vocês para vocês traçarem os sonhos. E esses sonhos, eles precisam ser sonhos individuais e sonhos da família, né? Aquele sonho de fazer uma viagem em família, às vezes tem alguém que tem um sonho de fazer uma pós-graduação, de comprar um videogame. As crianças precisam ser envolvidas, porque é muito mais fácil você falar com a criança assim, apaga essa luz, menino, para de gastar energia à toa. É muito mais fácil você falar assim, quando você apaga, a gente consegue antecipar o seu sonho. Sabe aquele sonho que você tem? As crianças entendem e elas aprendem muito mais rápido que a gente, porque nós adultos estamos cheios de crenças, de hábitos, maus hábitos enraizados. Então, vocês vão sentar, vão falar sobre os sonhos de vocês. É uma tarefa assim, maravilhosa. O Natal está chegando, está todo mundo com o coração repleto de gratidão. É um momento de estar junto em família. E o meu convite a vocês, reúna a família para falar de sonhos. As famílias, os casais, geralmente sentam, sabe para quê? Quando o assunto é dinheiro, para falar de problema. As famílias sentam para falar assim, mas você gasta demais, para apontar o dedo na cara do outro. Não adianta eu economizar e você gastar. E aí a gente precisa mudar. A gente vai sentar para falar de sonhos. Vai falar assim, meu amor, qual o seu sonho que você quer realizar em 2024. E aí você vai conhecer e você vai ter oportunidade também de falar o seu sonho, né? Então, o sonho de 2024, ele vai ser o sonho de curto prazo, que você vai realizar em até 12 meses. E um sonho que vocês queiram realizar de 12 meses até 10 anos vai ser um sonho de médio prazo. E um sonho que vocês queiram realizar acima de 10 anos vai ser um sonho de longo prazo. Quando a gente fala em 10 anos, o povo fala, o quê? 10 anos? Sim. Nós precisamos aprender a guardar para o curto, para o médio e para o longo. Hoje em dia, a sociedade está tão imediatista que nós queremos tudo para o curtíssimo prazo. E aí que mora o perigo, porque a gente não aprendeu a esperar. E hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, está tudo assim, mais curto prazo ainda, porque quando você pensa num negócio, ele aparece para você na propaganda, é ou não é? Então, a gente precisa ter isso, e anotado. Sabe por quê? Porque depois que você estipular os seus sonhos, aí sim, você vai lá no seu diagnóstico, identificar onde você vai tirar o dinheiro para os seus sonhos. E para que você estipule os seus sonhos de maneira bem concreta e pragmática, para que ele não fique só na esfera da imaginação, vocês precisam se responder a 5 perguntas. E aí essas perguntas são, qual é o sonho? Eu quero comprar um carro. Qual carro? Qual a marca desse carro? Qual a cor desse carro? Você precisa saber. Vocês precisam se responder. Eu quero um celular. Qual marca? Qual modelo? E aí, assim, tem que estar bem específico qual é o sonho. Depois que você especificou o sonho, quanto custa esse sonho? Porque se eu tenho um sonho e eu não sei nem quanto ele custa, que dia que eu vou realizar? Fica difícil, não fica? Depois que eu me respondi quanto custa esse sonho, aí eu vou me responder quanto por mês eu vou ter que guardar para realizar esse sonho. Eu tenho que me responder, né? Quanto por mês?
Aí depois que eu ver quanto por mês, quando eu vou realizar esse sonho? Se for um sonho mais caro, né, que vai depender de mais recurso financeiro, por que não? É só a gente pôr ele na esteira do tempo um pouquinho mais para frente, né? E a gente estende o prazo daquele sonho ali, mas ele vai continuar sendo possível. A gente vai visualizar esse sonho lá no médio e longo prazo. E aí a última pergunta, que é a pergunta que não quer calar: de onde eu vou tirar o dinheiro para realizar esse sonho? Aonde foi parar o meu dinheiro? E é lá no diagnóstico que vocês vão encontrar o dinheiro para realizar qualquer sonho que vocês queiram realizar. Qualquer sonho. Sabe por quê? Porque o que vem primeiro é o sonho e não o dinheiro. Quando você coloca o dinheiro à frente dos seus sonhos, muitas vezes ele vira um entrave, porque você olha e fala assim: nossa, é caro demais, eu não posso. Mas quando você coloca o sonho, lembra lá da referência? Quando eu aumento a minha referência, minha expectativa de resultado ela passa a ser maior. E aí eu vou fazer o que tem que ser feito para alcançar esse resultado. E lá no diagnóstico, na hora que você estiver indo comprar uma bobagem, você fala: não, nossa, esse dinheiro aqui é do meu sonho, vou não. Entendem? Que não é guardar dinheiro por guardar, mas guardar com um propósito maior. E o orçamento, que é o orçar? Orçar, irmãos, às vezes as pessoas falam assim: ô fulano, vou comprar uma coisa, me manda um orçamento. Quem é que fala isso? Todo mundo, né? Mas olha só, isso que a gente pede quando a gente vai comprar alguma coisa não é orçamento, isso se chama cotação, pesquisa de preço. Orçamento é o que a gente faz quando a gente está analisando o passado ou projetando o futuro. É o que as empresas fazem e colocam lá suas despesas, receitas, para ver o resultado final. E nós, pessoas físicas, né? A gente tem que fazer também, nós precisamos fazer o nosso orçamento, o orçamento familiar. E como que a maioria das pessoas fazem? Na verdade, até sem saber que estão fazendo o orçamento. Ganham, gastam, e depois elas vão analisar se sobrou ou faltou. É ou não é? Quando falta, recorre ao crédito, e quando sobra, guarda, mas quando aquele guardado ele não tem um propósito maior, passa uma propaganda, ela, opa, tem um dinheirinho, deixa ele embora. Né? Então, é por isso que a gente precisa ter os sonhos. No orçamento estruturado, para que a gente alcance resultados maiores, o que a gente precisa fazer? Ganho. E aí tem muitos detalhes que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, mas eu vou resumir. Vocês vão ganhar os rendimentos de vocês a partir de agora, do próximo rendimento. Vocês vão separar para a aposentadoria, que eu espero que vocês já estejam fazendo isso. E depois vocês vão separar o dinheiro dos sonhos. Sabe aquela frase que a gente escuta? Se pagar primeiro? E aí vocês vão fazer isso, vocês vão separar o dinheiro do sonho primeiro. Porque se você deixar para gastar, para depois ver se vai sobrar para realizar seus sonhos, geralmente não sobra dinheiro. E é aí que está o problema. Quando a gente destina o resto daquilo que a gente ganha para os nossos sonhos, a gente não realiza muita coisa. Então, basicamente, ganhei, separo da aposentadoria, né? Quem aí faz suas contribuições já para a aposentadoria, maravilha. Se não faz, aí já daria um assunto para outra palestra, né? Vai separar o dinheiro desses sonhos que vocês estipularam. Vou pôr mais um pimentinho. Vai separar uma reserva estratégica, que é o ideal que todos nós tenhamos também. Essa reserva estratégica, ela é uma reserva que vocês... É o ideal que se tenha guardado. De 3 a 6 ganhos mensais, é um investimento líquido e seguro, que se acontecer qualquer coisa e você precisar, ele vai estar disponível para você. E aí você fala: nossa, pai, Fernanda, não vai sobrar dinheiro para eu gastar, não? Paciência, ajuste lá no diagnóstico. Primeiro você faça o dever de casa, né? Mas eu te garanto que vai sobrar sim. E aí, essa reserva estratégica que a gente vai incluir no orçamento, às vezes fala: não, mas é distante eu ter de 3 a 6 ganhos mensais em uma reserva. Mas comece com R$50. Você não precisa constituir essa reserva da noite para o dia. O grande problema é quando a gente quer fazer tudo para ontem, aí a gente se depara com o tamanho do desafio e a gente desiste. Né? Então, não, ó, recebeu o próximo ganho, vai reservar uma parte para a aposentadoria, a parte para os sonhos, que vocês vão estipular o valor que vai ter que guardar por mês, lá na hora que estiver fazendo a reunião familiar. Vai separar um valor para a sua reserva estratégica
E aí, o que sobrar, vocês podem gastar à vontade, né? E aí, quando vocês estiverem gastando, se sobrar no final, maravilha, vocês podem antecipar o sonho, né? Ou constituir a reserva mais rapidamente. Agora, se não sobrar, ou se faltar, aí vocês vão adequar ali esse padrão de consumo de vocês. E o poupar, que é o último pilar da metodologia, e ele vem por último exatamente por isso. Porque, para poupar, você precisa fazer esse dever de casa todo primeiro, sabe? E aí, quando você vai fazer o diagnóstico, às vezes você vai identificar lá algumas dívidas, né? E será que pessoas que têm dívidas também precisam guardar dinheiro para os sonhos? Claro, porque ninguém acorda motivado o tempo inteiro para pagar a dívida. A gente precisa ter algo maior que nos motive, para que a gente tenha persistência e a gente consiga colher os resultados e resultados duradouros. Então, D, diagnosticar, S, de sonhar, O, de orçar e P, de poupar. O poupar é toda maneira que você encontrar de reter, de proteger, de guardar o seu dinheiro. Mesmo comprando, você pode praticar o poupar, quando você vai fazer uma boa negociação e consegue um bom desconto. Então, mesmo gastando, você está poupando, você está retendo parte do dinheiro que iria embora. Quando você elimina excessos e desperdícios na sua casa, você está poupando também. Então, tudo aquilo que você fizer para reter, para proteger o seu dinheiro, é uma maneira de poupar. Um outro termo também que o Reinaldo fala nas suas obras, que eu acho interessante, que nós precisamos aprender a não ter alergia do dinheiro. É um termo interessante que às vezes parece brincadeira, mas que é muito real. Muitas vezes nós temos alergia do dinheiro, irmãos. O dinheiro entra na nossa conta e a gente dá um jeito de gastar, de mandar ele embora rapidinho. Isso se chama alergia ao dinheiro. Então, toda vez que você for pensar em gastar, pensa assim, será que eu estou tendo alergia do meu dinheiro? Não, dinheiro, não estou com alergia, pode ficar quietinho aqui. Né? Às vezes você tem um financiamento aí da sua casa própria, você recebe um dinheiro extra e você já corre lá para amortizar seu financiamento. Quem disse que dívida é sempre ruim? Às vezes você pode sim ter a sua parcela, ela está encaixadinha lá no seu orçamento. Por que não usar esse dinheiro para realizar outros sonhos? Porque essa aí de ter que amortizar para não pagar juros, isso é papo de economês. Nós estamos falando aqui em educação financeira. E educação financeira vai muito mais profundo do que um simples economês, uma simples matemática. Tá? E aí, eu trouxe de presente para os irmãos, e aí não foi coincidência, né? Mas eu consegui finalizar hoje um e-book. E aí eu estou trazendo de primeira mão para os irmãos. Quem quiser, pode ler o QR Code. Vocês vão responder lá 3 perguntinhas, e aí vocês vão ter acesso a esse e-book. Nesse e-book, o nome dele é Riqueza, Além dos Números. E eu conto um pouquinho para vocês da minha história, que hoje eu estou aqui, né, como educadora e terapeuta financeira para poder orientar os irmãos, mas eu sou uma ex-endividada. E lá atrás, eu fui super endividada, super consumista, né, e eu utilizava as compras para saciar a ausência do meu pai, sem saber que era, né, totalmente emocional o meu consumismo. E aí eu conto um pouquinho dessa história nesse e-book e trago também algumas estratégias para a gente identificar se a gente está realmente gastando, né, literalmente as nossas emoções, como fazer para a gente reverter quando a gente identifica. E eu espero que os irmãos gostem. E é isso, irmãos. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição também. Eu espero ter agregado para vocês e que 2024 seja um ano realmente de mudanças de referências na vida de vocês. Se vocês já têm referências positivas, parabéns por isso, mas parem e façam a reflexão, ninguém precisa responder. De 0 a 10, qual a nota você dá para as suas referências hoje? E aí, quando eu falo em referências, as pessoas que você mais convive, as pessoas que sentam na sua mesa, os canais que você assiste, né? Os vídeos na internet. Qual a nota você dá para as suas referências? Né? O que você tem consumido no YouTube, no Instagram?
na sua comunidade. São referências de vidas perfeitamente editadas na internet, né, que às vezes mostram uma vida que não é a vida real e que só faz você aumentar o seu nível de frustração, ou são realmente referências para te levar para cima. E de todas as referências que a gente pode buscar, a principal está na palavra de Deus, que é uma palavra viva e eficaz, e tudo está lá, né? Porque a verdade ela não pode ser contradizida. E na vida financeira não é diferente, né? Todos os conselhos que nós precisamos, eles estão lá também. E é isso, agradeço a oportunidade e Feliz Natal, desejo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Isso aí, podem... Depois a gente manda no grupo o link também. Pode colocar aí também, eu não sei, na transmissão, no YouTube, o QR Code. Quem estiver assistindo online, conseguir baixar também. Eu ia até perguntar se alguém tem pergunta, mas vocês têm perguntas, né? Depois façam um contato com ela direto, ela é boa instrutora financeira, viu? E louvamos a Deus por ter alguém aqui de referência na igreja, como também em outras áreas, ajudando nessas orientações que são espirituais. Por isso a nossa palavra nesse sentido, de que não é possível separar a nossa vida em várias áreas, ela é um todo, e inclui aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Muito obrigado, Fernanda. E um dia ela vem falar aqui sobre aposentadoria, né? Eu estou achando que tem uma... Quem aqui já é aposentado? Levanta a mão. Muito bem. 40% aqui. Quem quer se aposentar um dia? Os meninos nem levantaram a mão, eles não sabem nem o que é isso, né? Vocês não têm nem ideia, né? Mas a idade vai chegando para todos. Muito obrigado, Fernanda.